Olá, meu povo! Bom dia, bom sábado para você que está entrando no nosso jejum de 21 dias. E já estamos chegando ao final desse jejum, né? Na segunda-feira é o último dia aí do nosso jejum. E eu convido você a já arrastar esse avião para todo mundo que você conhece, porque com certeza há uma palavra de Deus para você. Enquanto você faz isso, eu quero te fazer um convite. Você que está aqui na cidade, né, junto conosco, você não precisa pertencer ao nosso templo, mas se você está na cidade, saiba que hoje tem reunião de homens e mulheres. Os homens serão lá no templo do Jardim Planalto e as mulheres na regional, e eu vou te dizer, tá imperdível. Equilíbrio, minha gente. Você tem equilíbrio? Você sabe lidar com as suas emoções? Você sabia que as emoções não envelhecem? Então o fato da sua idade, do tempo que você tem, de experiências e tudo mais, não vai mudar o fato de você ter ou não equilíbrio? Hoje à noite nós vamos aprender sobre equilíbrio, meu povo. Então, se você está aí, né, em São Sebastião do Paraíso ou em Poços de Caldas, que o pessoal também faz parte de grupo assistido, né? Em Poços de Caldas, equilíbrio, não perca, não deixe de participar, porque está imperdível. É uma mensagem que vai te ajudar em todos os dias desse ano de 2021, em todos os sentidos da sua vida, eu tenho certeza disso. Então, se você é de outra cidade, não consegue vir, manda uma mensagem aí no direct do Instagram, que o pessoal da técnica pode te mandar um link fechado para você acessar esse nosso tema. Pessoal de Portugal e tudo mais. Meu povo, você tem equilíbrio? Então, se você não tem equilíbrio, se você ainda age com temor, com instabilidade, hoje à noite. Hoje nós vamos ler sobre o Salmo 91. E eu te convido a abrir a palavra de Deus no Salmo 91 para nós recebermos uma mensagem de Deus através desse salmista poderoso e abençoado. E o Salmo começa dizendo assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Eu não sei se você já percebeu, mas o salmista, ele tem uma característica de falar sobre sombras. No Salmo 23, nós vamos ver ele dizer: ao vale da sombra da morte. E agora ele fala assim: encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. E hoje nós vamos falar sobre sombras, né? Sobre reflexos, sobre ambientes. E para isso eu já te convido, hashtag eu estou jejuando e hashtag eu estou à sombra do Altíssimo. Então a hashtag de hoje é eu estou à sombra do Altíssimo. O que significa isso? Assim como no Salmo 23, ele está falando sobre andar lado a lado, debaixo da essência. A sombra é o que define. Você olha a sombra de alguém e você vê o quê? As características daquela pessoa, é a sombra daquela pessoa, ela está junto, ao lado. E quando nós falamos eu estou debaixo, né, como diz o texto aqui, eu encontrarei descanso à sombra ou abaixo da sombra, debaixo das características do que definem quem Deus é. E isso é maravilhoso. Então já coloca aí hashtag eu estou à sombra do Altíssimo e não no Vale da Sombra da Morte, né? Porque o Vale da Sombra da Morte é justamente a sombra da presença do medo, do engano, do maligno. Quando nós, ainda que eu andasse pelo Vale da Sombra da Morte, ainda que eu andasse pelos caminhos do inferno, ainda que eu andasse debaixo das pressões do inferno, ainda que eu andasse debaixo das características que o diabo tem colocado sobre a minha vida, não temerei nada. E aqui nós estamos dizendo que estamos à sombra do Altíssimo, ou seja, estamos dizendo aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Onde é o abrigo do Altíssimo? Debaixo da sombra, debaixo das características desse Altíssimo.
andando lado a lado com Ele, andando debaixo da sua presença, da sua palavra, da sua unção, da sua direção, descansará. O ano de 2021 ele vem recheado de muitas circunstâncias. Não pense que o ano de 2021 vai ser uma festa, minha gente. Tem muita coisa ainda para acontecer nesse ano de 2021. Muitas situações que Deus vai permitir nesse ano de 2021. E você precisa estar à sombra do Altíssimo. O nosso coração precisa estar em dedicação ao Senhor. O ano de 2021 tem um nome e não é à toa. Ele se chama dedicação. E não é dedicação a emprego, a isso, é a Deus. Dedicação. Você vai ter que aprender a se dedicar a Deus, a voltar a aprender a orar, a estar na presença de Deus, a buscar o trono de Deus, a ser um servo e uma serva de Deus, a fazer parte e não visitar. Nós já falamos sobre isso lá nos textos de Daniel. E amanhã, em segunda-feira, nós vamos fechar Daniel. E você e eu precisamos nos recordar. Fazer parte é não estar ali, mas se doar. Então, dedicação é ser parte, é se doar a Deus e as coisas de Deus. Nós precisamos resgatar isso, né? Por isso, estar à sombra. Estar à sombra é estar debaixo das características, da vontade, da direção de Deus para nossa vida. Seja dedicada em estar à sombra do Altíssimo, amém? Não abra mão das coisas que Deus está liberando sobre a tua vida. Não abra mão de nada que vem de Deus, porque isso vai te sustentar, isso vai te orientar, isso vai te trazer força sobre toda e qualquer circunstância. E o texto continua dizendo assim: isso eu declaro a respeito do Senhor. Agora ele vai falar o que é a sombra, o que está lá embaixo da sombra, tá entendendo? E ele diz: Ele é o meu refúgio, o meu lugar secreto, Ele é o meu Deus e nele eu confio. Ou seja, aquele lugar é um lugar de confiança, de refúgio, de tranquilidade. Onde? À sombra do Altíssimo. Quando eu estou debaixo do caráter, das características, da presença de Deus, eu encontro um lugar seguro, refúgio, confiança. Ainda diz assim: Ele o livrará das armadilhas da vida e protegerá das doenças mortais. Ele vai te proteger do vale da sombra da morte. Porque ou você anda à sombra de Deus, ou você anda na sombra da morte. Alguma sombra estará sobre nós nessa terra. E em nome de Jesus eu decido que estarei debaixo da sombra de Deus, amém? E esse texto precisa ficar muito marcado para nós nesse ano de 2021. Então guarda no seu coração de uma maneira poderosa o Salmo 91. Eu preciso estar à sombra do Altíssimo, porque ele é um lugar de refúgio, de tranquilidade, de sossego, mas também é um lugar onde as batalhas são vencidas, onde Deus guerreia por nós, que nós não estamos vivendo debaixo das pressões do mundo, mas nós estamos vivendo à sombra do Altíssimo, onde haverá livramento de doenças mortais, haverá não só isso, mas cobrirá com as suas penas e abrirá e nos abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção, ou seja, debaixo da sombra do Altíssimo nós estaremos debaixo das suas asas, em uma armadura, em uma proteção. Quando você pega a palavra de Deus e transforma ela na sua sombra, as características, o caráter de Deus, a vontade de Deus, então você está debaixo de uma armadura de proteção. E ainda diz assim: não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia ou circunstâncias, né? E hoje você vai aprender muito melhor, então nem vou falar sobre isso, porque hoje à noite o Eduardo vai ministrar poderosamente para os homens, eu estarei ministrando poderosamente para as mulheres em relação a muitas coisas que estão aqui nesse texto, viu? Não tema a praga que se aproxima na escuridão e nem calamidade que devasta ao meio-dia. Ou seja, o problema pode estar de noite, pode estar de dia, pode estar do jeito que for. Hoje à noite você vai ter muito melhor resposta sobre isso, mas a sombra do Altíssimo é algo poderoso. E você e eu precisamos descansar debaixo dessa sombra, nos envolver debaixo dessa sombra, dessa característica, desse poder que vem de Deus. E ainda que 1000 caiam ao seu lado, ainda que aconteça tudo com as pessoas ao nosso lado, ok?
e ainda que 10.000 morram ao seu redor, ou seja, a situação pode estar pegando todo mundo, você não será atingido. É um lugar poderoso estar à sombra do Altíssimo. Basta abrir os olhos e verás como são castigados os perversos. Não queira você, com sede de justiça, pedir para Deus agir assim, 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 assim. Pede ao Senhor, fala: Deus, o Senhor é que faz todas as coisas sobre a minha vida. Se você se refugiar no Senhor e fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa. Pois ele ordenará os anjos para que te protejam aonde quer que você vá, e eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé ou esteja sobre alguma pedra. Mas entenda que o lugar aonde nós vamos está sempre à sombra do Altíssimo, ou seja, Deus está indo sempre à nossa frente, Ele que está direcionando todos os caminhos e todas as coisas. É por isso que nós não vamos fracassar, porque nós não estamos andando como se Deus estivesse andando à nossa sombra, mas nós estamos andando debaixo da sombra de Deus. E ele ainda continua dizendo assim: quando clamar por mim, eu responderei, estarei com ele em meio às dificuldades e o resgatarei, lhe darei honra. Se você estiver debaixo das direções de Deus, conectado no corpo de Cristo, estabelecido dentro do que Deus está falando, então quando você clamar, Deus vai lhe dar honra. E você e eu vamos precisar muito disso nesse ano de 2021. Nós vamos precisar estabelecer a nossa conexão, estabelecer uma conexão que não é abalável diante da presença de Deus, porque é necessário estarmos andando à sombra do Altíssimo nesse ano de 2021, porque você e eu não temos ideia do que está para acontecer, mas Deus está falando sobre coisas, Deus está movendo sobre coisas, dizendo: se firma debaixo da minha sombra, estabeleça o teu caráter dentro do meu caráter, seja dedicado às minhas coisas e se estabeleça de maneira a não ser abalado. Por quê? Porque quando você clamar a mim, eu te ouvirei e te darei honra. Com vida longa recompensarei e lhe darei a minha salvação. Nós vamos passar por tempos turbulosos, porém, nós precisamos passar assim como Daniel, sabendo quem nós somos e não reféns do mundo, mas tendo autoridade para vencer o mundo, assim como nós já falamos nas nossas últimas lives desses 21 dias de jejum. Se você não tem jejuado, comece a jejuar, comece a estabelecer a sua identidade em Deus, se coloque à sombra do Altíssimo e do Todo-Poderoso, porque é o único lugar seguro. É o único lugar seguro. E a sombra do Altíssimo, do Poderoso, tem o seu ambiente dentro da igreja. Se você não frequenta a igreja, é impossível você estar debaixo desse abrigo, porque é necessário ter a palavra, o caráter de Deus implantado em nós para vivermos no dia a dia desse abrigo. Então você precisa correr para a igreja, estabelecer vínculo estável com a presença de Deus e com a casa de Deus. Hoje é sábado, nosso jejum acaba segunda-feira. Amanhã nós vamos terminar o livro de Daniel. Amanhã e segunda-feira nós terminamos o livro de Daniel. E eu quero te dar um conselho. #esteja na sombra do Altíssimo. Todos os dias da sua vida, todos os momentos da sua vida, esteja andando sempre à sombra dos passos de Deus. À sombra dos passos de Deus. Para que você não venha viver à sombra dos passos da morte, que é Satanás. Então escolha. Debaixo de quê? Debaixo de quem você andará? Minha gente, essa é a nossa live de jejum. E eu convido você a arrastar esse avião para todo mundo que você conhece e abençoar as pessoas da mesma maneira como Deus tem te abençoado. Que Deus te abençoe. Encontro você hoje à noite. Equilíbrio. E aí, você tem equilíbrio? Que Deus te abençoe. Um beijo.